Uma vez por mês é uma festa. O grupo de amigos reúne-se para jantar na casa do melhor cozinheiro da turma. O anfitrião prepara receitas exclusivas, criadas para seduzir o paladar refinado daquela gente. Um artista muito festejado ao fim de cada comilança. Um grande cozinheiro que, no entanto, passa o resto do mês longe do fogão. Só vai para a cozinha na presença dos amigos. Na verdade, o clima de confraternização e aprovação social são a motivação necessária para o nosso mestre Cuca enfrentar com disposição o papel que se propôs a desempenhar. É um estímulo gerado pela situação. Isso acontece em nosso dia a dia sempre que fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa motivados pelo poder da situação. Infelizmente, nem sempre o contexto social conduz a motivações positivas. No programa de hoje, os estudos da psicologia social sobre os mecanismos que levam uma pessoa a aceitar as pressões do ambiente, muitas vezes agindo contra a sua própria natureza. Grande parte da ciência psicológica concentra-se no indivíduo, de que forma cada pessoa individualmente se comporta, pensa e sente. Mas a psicologia social tenta estudar o comportamento humano dentro de um contexto mais amplo. Os psicólogos sociais se interessam pelo modo como as pessoas exercem influência umas sobre as outras. O contexto social é a tela onde pintamos nossas vidas. É onde ocorrem as interações com as outras pessoas. Em cada estágio da vida, do nascimento à morte, as pessoas estão à nossa volta, para nos recompensar e punir, nos entusiasmar e frustrar, para nos fazer rir e chorar. É o contexto social que enriquece nossas vidas. Precisamos de outras pessoas para alcançar nosso pleno potencial. Ficar isolado nos torna vulneráveis a inúmeras patologias, tanto do corpo quanto da mente. Mas há também ocasiões em que o contexto social trabalha contra nós, ameaçando nossa integridade e até nossas vidas. Na década de 30 e 40, o mundo testemunhou e quase sucumbiu aos horrores do fascismo. Sob o comando deste homem, a guerra se espalhou através de continentes. Adolf Hitler conseguiu criar uma estrutura sociopolítica poderosa o suficiente para exercer um controle total sobre o povo alemão. Com a ajuda da propaganda numa escala nunca vista antes, o alto comando nazista conseguiu justificar até a chamada solução final. Como era inevitável, os psicólogos sociais começaram a pesquisar como os ditadores conseguiam transformar indivíduos racionais em uma massa de gente que os obedecia cegamente. Com o destino do mundo em jogo, as respostas pareciam ter vital importância. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos começou a estudar o modo como os líderes afetam diretamente seus seguidores e como os grupos alteram o comportamento dos indivíduos. Quem conduzia a pesquisa era Kurt Lewin, ele próprio um refugiado da Alemanha nazista. Lewin queria demonstrar que era possível traduzir em hipóteses questões socialmente importantes, como o poder dos líderes, e testá-las em experimentos controlados. Numa época que a psicologia era dominada pelo estudo de ratos em laboratório e não de pessoas no mundo real, a abordagem dinâmica de Lewin foi uma iniciativa radical, o começo da psicologia social moderna. Lewin e seus colegas estavam fascinados pelo modo como os ditadores conseguiam moldar o comportamento dos indivíduos quando os colocavam dentro de uniformes, dando a eles uma nova identidade como parte do grupo. Em 1939, montaram um experimento insólito para avaliar os efeitos de diferentes estilos de liderança sobre o comportamento das pessoas em grupo. Organizaram 3 grupos de meninos que se reuniam depois da escola. Cada um tinha um líder treinado pelos pesquisadores para desempenhar 3 estilos bem diferentes de liderança. Quando eles agiam como líderes autocráticos, tomavam todas as decisões pelo grupo.
Quando agiam como líderes do tipo laissez-faire, permitiam uma liberdade completa, quase sem orientação. E quando se comportavam como líderes democráticos, encorajavam o grupo com energia e o auxiliavam nas tomadas de decisões. Ao final de 6 semanas, os líderes trocavam de grupo. Em outras palavras, cada grupo de meninos era exposto aos 3 tipos de liderança com 3 pessoas diferentes. Com os líderes autocráticos, os meninos trabalhavam mais intensamente, mas só quando o líder os observava. Eram mais agressivos e hostis, e também mais submissos ao líder. Comportavam-se como fascistas em miniatura. Com o estilo de liderança laissez-faire, pouca coisa era concluída. Os meninos trabalhavam pouco e com pior qualidade. Liberdade total sem orientação conduziu ao caos. Mas quando os grupos eram conduzidos democraticamente, apresentavam um alto nível de motivação e originalidade. Os meninos trocavam elogios e havia mais espírito esportivo. Para a equipe de pesquisadores, os resultados eram tranquilizadores. A liderança democrática havia funcionado melhor, numa época em que a ditadura mostrava-se bem-sucedida na Europa. Mas há uma outra lição aqui. Repare que foram o estilo de liderança e as situações sociais criadas por ele, e não a personalidade dos indivíduos envolvidos, os fatores críticos do experimento. Isso nos leva a um tema fundamental na psicologia social. As situações sociais controlam de modo significativo o comportamento individual. Para Levin, o comportamento humano é sempre uma função do indivíduo e do ambiente social. Quer dizer que o melhor e o pior da natureza humana podem se manifestar através da manipulação de alguns aspectos do ambiente social. Em outro experimento clássico, foi demonstrado que até nossas percepções mais óbvias podem ser manipuláveis. Qual das linhas da direita você acha que tem o mesmo tamanho da linha da esquerda? A resposta correta é B. É evidente para qualquer pessoa com visão normal, não é? Vamos dizer que você é um dos sujeitos que de um experimento sobre avaliação visual, só que, na verdade, é um experimento sobre conformismo. Quando se pede às outras pessoas que escolham a linha correta, elas fazem uma coisa esquisita. Escolhem C ao invés de B. Agora é a sua vez. O que você vai responder? Nesse estudo feito por Solomon Asch, todo mundo, menos um sujeito, fazia parte da equipe. Nessa situação, 70% dos sujeitos acompanharam a resposta errada da maioria pelo menos uma vez. E muitos dos que não se deixaram influenciar sentiam-se desconfortáveis por não acompanhar o grupo. That is incorrect. O máximo de conformismo. A obediência total e cega a um líder foi provocada em um controvertido experimento de laboratório de Stanley Milgram, antigo aluno de Solomon Asch. Milgram queria saber se as coisas terríveis que os nazistas fizeram eram resultado de seus defeitos pessoais ou se qualquer pessoa teria capacidade para o mal se a situação fosse suficientemente forte. Em 1961, quando Eichmann, o carrasco de Hitler, era julgado por crimes de guerra, Milgram queria descobrir até que ponto pessoas comuns obedeceriam ordens. Se matariam pessoas desconhecidas, como Eichmann, se recebessem ordens para isso. No experimento de Milgram, um sujeito era pago para participar do que ele pensava ser um estudo sobre a memória. Pedia-se que ele desempenhasse o papel de um professor, ajudando uma pessoa a melhorar sua memória.